Imaginem o seguinte cenário. É uma noite tranquila de primavera. Você se deita depois de um longo dia de trabalho. Lá, pela meia-noite, você ouve um estrondo distante, um trovão. Logo, você volta a dormir. De repente, você é acordado pelo rugido da água. A água que invadiu sua sala está engolindo suas memórias. As fotografias de família, o sofá onde todos se sentavam juntos, a mesa da cozinha que viu tantas refeições desaparecendo em minutos. Agora eu te pergunto, e se essa família fosse a sua? E se visse sua vida mudar de uma hora para outra? Porque isto aconteceu com milhares de famílias do nosso estado. E naquele momento, elas não perderam só os bens, elas perderam segurança. Mas é aí que entra a esperança. Hoje vamos falar de como podemos criar esperança no mundo em que as mudanças climáticas passam a causar cada vez mais impacto em nossas vidas. A cena que eu acabei de descrever não é um cenário apocalíptico imaginário. Em 4 de setembro de 2023, fomos surpreendidos por uma enchente devastadora no Vale do Taquari, que elevou a cota do rio a 29 metros. 10 metros acima do limite de inundação, 16 metros acima do limite normal. A força da água arrastou casas, carros e árvores, deixando um rastro de destruição nunca visto. Foram 54 mortos e 4 desaparecidos. Comunidades inteiras ficaram isoladas. Ruas desapareceram sob a água. Pontes foram destruídas. Famílias passaram a noite sobre telhados, sem água, sem comida, sem luz, com a roupa do corpo molhada, aguardando o resgate que para muitos só viria na manhã seguinte. Diante de cenas como esta, surge uma pergunta inevitável. Por quê? Por que tragédias como essa são cada vez mais comuns no nosso estado? Nós sabemos que as mudanças climáticas têm intensificado eventos extremos no Rio Grande do Sul, devido à sua posição geográfica e fatores climáticos, deixando assim o nosso estado cada vez mais exposto a esse tipo de fenômeno. Diante de uma tragédia dessas, fica evidente que as pessoas não perdem somente os bens, elas perdem segurança e muitas vezes também a esperança. E aí surge a pergunta central: como podemos criar esperança no mundo em que as mudanças climáticas causam fenômenos cada vez mais devastadores? Diante daquela tragédia, milhares de voluntários se uniram em solidariedade e se mobilizaram para ajudar. Naquele período, eu tive a honra de liderar um clube de serviços humanitários composto por voluntários. E o lema que devia nortear nossas ações era: crie esperança no mundo. Aquilo deixou de ser uma frase bonita, passou a ser um chamado para agir. 2 dias após o início da enchente, a água baixando, nós reunimos voluntários, carregamos suprimentos em carros 4x4, pois eram os únicos que poderiam chegar ao Vale do Taquari devido a condições das estradas. Carregamos alimentos, água, produtos de higiene e de limpeza. Ao chegarmos em Roca Salles por um caminho alternativo, tivemos a dimensão do tamanho do desastre. Foi desesperador. Precisávamos agir rápido. Tudo ali era urgente. Mas foi preciso primeiro conter a nossa emoção e as nossas lágrimas. Nossa primeira tarefa foi ajudar na limpeza de um colégio no centro da cidade. Mesas, cadeiras, brinquedos, material escolar, computadores e milhares de livros, tudo debaixo da lama, sem a menor chance de serem recuperados. A cidade estava silenciosa, triste, parecia sem esperança.
Foi aí que eu entendi algo muito importante. Esperança não é uma decisão. Esperança não é um sentimento. Esperança é uma decisão. Esperança é ação. Na sequência, começamos a limpar residências com até meio metro de lama em seu interior. Muitas casas, com a estrutura completamente comprometida, precisaram ser demolidas. O trabalho era pesado, mas o que mais exigia não era o braço, era o coração, porque as pessoas queriam contar suas histórias. Queriam contar como sobreviveram aquela noite em cima de telhados, vendo casas inteiras sendo levadas. E muitas vezes, o que mais precisavam, além da ajuda física e material, era serem ouvidos. E foi aí que eu entendi que a esperança volta quando nós oferecemos 3 coisas: mãos que ajudam de forma prática, o coração que apoia emocionalmente e rede que conecta pessoas em ação. Porque numa tragédia, a lama invade a casa, mas o medo invade a mente. E não se reconstrói uma pessoa apenas com materiais. Reconstrói-se com presença, com acolhimento e com solidariedade. Nos dias seguintes, nós continuamos limpando casas, recebendo, organizando e distribuindo doações que felizmente vinham em grande quantidade. Essas doações vindas do Brasil e do exterior ajudaram muitas famílias a recomeçar. Mas algo me marcou profundamente. Muitas vezes, quando perguntávamos às famílias se precisavam de alimentos ou produtos de limpeza, muitas vezes a resposta é: não preciso, obrigado, já recebemos, pode entregar para outra família. Em meio à perda, ainda existia honestidade, ainda existia empatia, ainda existia solidariedade. Mas, quando tudo parecia voltar à normalidade, veio uma segunda enchente, em novembro de 2023. Novas tempestades e chuvas intensas caíram novamente sobre o Vale do Taquari. E muitas famílias perderam tudo novamente. Mas foi em maio de 2024 que veio a maior tragédia da história climática do Rio Grande do Sul. Desta vez, praticamente todo o estado foi atingido. Foram 183 mortos, cerca de 2.400.000 pessoas atingidas em 478 municípios. Eu lembro do impacto que eu tive ao chegar em Cruzeiro do Sul, onde um bairro com 580 casas foi completamente varrido pela força da água. Nós criamos em Caxias do Sul uma base para receber, classificar, selecionar as doações e depois distribuí-las. Porque lá nós ainda tínhamos acesso, tanto terrestre como aéreo, que permitia chegadas de todo o Brasil e partidas daí para municípios onde os trajetos normais estavam interrompidos. E o que eu vi naquele momento me marcou profundamente. O cenário era desolador, parecido com um cenário de guerra, mas existia algo que se destacava. Uma força silenciosa, a força do bem. Um motorista que trouxe doações do sudeste do país me contou que sua filha, de apenas 6 anos, pegou seu melhor vestido e disse: pai, leva para uma menina vítima da enchente. Pais diziam que seus filhos queriam doar a própria mesada. Alunos de escolas distantes escreveram cartas e fizeram desenhos com mensagens de esperança para as famílias gaúchas. Uma onda de solidariedade nunca vista tomou conta do nosso país. Os voluntários seguiram trabalhando por meses, tirando lama das casas, uma por uma. E não era apenas lama sendo retirada, era esperança sendo reconstruída, era a dignidade voltando, era o sentimento de que ninguém estava sozinho. Esses fatos ficarão marcados para sempre na minha memória, não apenas pela dor que vimos, mas pela certeza do que nasceu diante dos meus olhos. Existem muitas pessoas boas no mundo. E quando a dor chega, elas aparecem. Porque esperança é exatamente isso.
é estender as mãos, é apoiar com o coração, é trabalhar em rede. Talvez essa seja uma das grandes lições que essas tragédias nos deixaram. Nós não conseguimos controlar o clima, mas podemos controlar a resposta. Podemos agir com indiferença ou com engajamento. Quando uma tragédia dessas acontece, a vida das pessoas muda. Mas nós temos uma responsabilidade para o futuro. Precisamos urgentemente proteger as margens dos rios, recuperar áreas degradadas, melhorar o planejamento urbano, impedir construções em áreas de risco. A limpeza do rio Taquari também se faz urgente, pois recebeu milhares de toneladas de detrito, diminuindo assim a sua profundidade. Essas medidas poderão reduzir impactos e salvar vidas. Mas existe algo ainda mais importante. As enchentes nos ensinaram que quando a tragédia vem, a esperança só continua viva se alguém decide construí-la. E essa sim, talvez seja a maior de todas as lições que as tragédias nos ensinaram. Não conseguimos controlar a natureza. Não conseguimos impedir o rio de subir, nem a água de invadir cidades inteiras. Mas há sempre algo que está sob o nosso controle, a nossa resposta. Porque esperança não é um sentimento. Esperança é decisão de estender as mãos, de apoiar emocionalmente, de não virar o rosto diante da dor de outra pessoa. E foi isso que eu vi no meio da lama, no silêncio das cidades destruídas e nas histórias de quem perdeu tudo. Pessoas comuns fazendo algo extraordinário. E por isso eu quero terminar deixando uma pergunta para você. Quando a próxima tragédia acontecer, porque infelizmente ela vai acontecer, você vai apenas assistir ou vai decidir criar esperança no mundo? Muito obrigado.